dia, amigos. O jornal Estado do Maranhão sai na frente com a Sabatina O Estado, que vai entrevistar todos os candidatos a prefeito de São Luís. Conosco, nesta terça-feira, o candidato do PSOL, Valdenir Barros. Bom dia, Valdenir. Bom dia, Marco Dessa, Tiago e Gilberto. Bom dia a todos os internautas. A Sabatina do jornal Estado do Maranhão é uma experiência pioneira, o primeiro bate-papo, uma tentativa de colocar os candidatos em contato direto com o eleitor antes mesmo da propaganda eleitoral. Conosco hoje aqui o jornalista Gilberto Leda, da editoria de política do jornal Estado do Maranhão, e o repórter Tiago Bastos, repórter especial do mesmo jornal. Eles vão interagir conosco e com o candidato aqui. E para começar a nossa entrevista nesta terça-feira, a gente faz a pergunta de praxe, candidato: por que o senhor quer ser prefeito de São Luís? Bom, para responder essa primeira pergunta, eu vou colocar uma outra pergunta que é fundamental. Qual é o papel, qual é a finalidade da prefeitura? E pela legislação, pelo nosso entendimento, a prefeitura tem a obrigação de construir a função social da cidade, que é exatamente garantir a toda a população o direito à educação, à saúde, ao saneamento, à infraestrutura, o lazer, a cultura, a participação popular. Então, nosso entendimento hoje é que a Prefeitura de São Luís não cumpre com essa obrigação. Portanto, eu quero ser prefeito de São Luís para que a Prefeitura cumpra com a sua obrigação. Eu sou servidor público e entendo que o prefeito é um empregado do povo. Ele ganha, por exemplo, atualmente o prefeito de São Luís, em torno de R$20 mil. E acho que ele tem a obrigação de prestar um bom serviço coordenando uma prefeitura. Então, não é um desejo pessoal ser prefeito, na verdade, é um compromisso que a gente tem com uma visão de sociedade, com uma visão de mundo, e essa visão se traduz nos compromissos que as pessoas, quem está disposto a entrar na política, tem que assumir. O nosso partido e o PCB, o PSOL e o PCB, definiram que, mais uma vez, nós tínhamos que apresentar para São Luís, diante desse cenário que se monta da política tradicional, das negociatas, da velha política, que nós tínhamos o dever de apresentar para São Luís, para toda a população, uma alternativa. E escolhemos, tínhamos várias opções, escolhemos uma chapa que é encabeçada por mim, pela companheira Aline Maria, minha vice, para conduzir essa proposta de transformação da cidade. Então, é isso que é o nosso desejo. É construir uma proposta para transformar São Luís naquela cidade que todo mundo deseja. O senhor falou agora há pouco na aliança com o PCB e os partidos do chamado campo socialista, né, que alguns chamam de ultra-esquerda, vem tentando essas alianças há algum tempo, inclusive com o PSTU, que tem a candidata Cláudia Durães, que nunca deu certo. Esse ano deu a aliança com o PCB, mas foi exato no momento em que a Justiça Eleitoral reduziu drasticamente o tempo da propaganda eleitoral, o que deixou o PSOL praticamente sem tempo na propaganda. Junto com o PCB, deve chegar aí a uns 10, 11 segundos. Como que o senhor pretende passar a sua mensagem com esse tempo diminuto? Olha, Marco, primeiro é preciso contextualizar esse problema, né? Infelizmente, o Brasil ele retrocedeu muito nos direitos democráticos, principalmente no que diz respeito à participação das minorias. Todos sabem que, historicamente, no Brasil, quem levou todas as demandas sociais que estão inscritas na Constituição, em várias leis importantes, em todas as áreas, foi o grande movimento de esquerda nesse país, que não tem a mesma representatividade no Congresso. E agora, a partir de 2013, quando eles perceberam o grande crescimento dos partidos de esquerda, precisamente o PSOL, que teve um grande desempenho a partir de 2013, com uma bancada muito combativa, eles fizeram uma reforma política para excluir a participação do PSOL, principalmente nos lugares onde hoje o PSOL já disputa a liderança das pesquisas, como no Rio de Janeiro, com Marcelo Freixo. Então, cabalisticamente, inventaram uma regra que exclui dos debates da participação no tempo de TV dos partidos com menos de 9 deputados na Câmara Federal. O PSOL tem 5 deputados. E as pessoas perguntam, por que 9? Por que não foi outro número? Porque exatamente precisavam excluir o PSOL. Então, nossa estratégia foi buscar novamente a aliança com o PCB e o PSTU. E veja só, o PSOL não procurou nenhum outro partido em São Luís, a não ser o PCB e o PSTU. Porque, infelizmente, em São Luís, tudo que se monta hoje de coligações eleitorais, no nosso entendimento,
Não se chama coligação eleitoral porque a coligação eleitoral ela prevê a possibilidade de acordos programáticos. E em São Luís o que se viu aí foram verdadeiras quadrilhas que se formaram para usar o dinheiro público da prefeitura, porque não tem nenhuma coerência no que se formou. Nós só procuramos o PSTU e o PCB, o PSTU por divergências nacionais, basicamente o entendimento que eles têm no plano nacional hoje, com diferença em relação à política do PSOL, é que nós fomos contra a política golpista, o impeachment. Nós consideramos que isso é um golpe e o PSTU acha que não. Acha que a retirada da Dilma é um processo legítimo e nós não consideramos isso. Por conta disso, o PSTU aqui no Maranhão resolveu não compor conosco, mas nós procuramos e dialogamos, fizemos algumas reuniões. Felizmente o PCB compôs conosco e nós vamos usar a estratégia que é de apresentar o programa com esses partidos. Mas veja, tem um detalhe importante. O PSTU, por conta dessa diferença deles de leitura nacional, teve uma grande cisão agora. 40% do PSTU, do antigo PSTU, saiu e formou um movimento nacional chamado Mais. Esse movimento já se incorporou à nossa frente de esquerda aqui em São Luís. Então nós contamos com apoio importante de lideranças como o Noleto, do Cinti Salem, que fez a campanha de combate aos fantasmas na Assembleia Legislativa, é um dos que está incorporado à nossa campanha também. Quer dizer, então, que o Noleto foi, inclusive, candidato a prefeito do PSTU, pelo PSTU, candidato a governador, era uma das lideranças, não faz mais parte da legenda em São Luís? Não. É isso que eu ia uma perguntar. surpresa, né? Esses são dissidentes do PSTU, mas eles saíram mesmo do partido ou eles estão no partido ou ainda apoiam a sua candidatura? Saíram do partido, porque houve uma cisão agora no dia 23 de julho, fizeram um grande encontro nacional e eles apoiaram uma das consignas desse movimento, é a reconstrução de um bloco de esquerda, mas principalmente compor uma grande frente nacional contra o governo interino, né? Nós todos estamos unidos hoje no Fora Temer, que para nós é essencial que isso ocorra, porque, de fato, se permanecer o governo do Temer, e os outros partidos aqui de São Luís que apoiaram o golpe, tem que vir dar uma resposta, ele é expressamente a política neoliberal voltando com toda a força. Quem lembra dos anos 90 sabe que o que se discutia em qualquer lugar, nas universidades, em todos os cantos, era o corte de políticas públicas e a substituição do Estado pelo mercado. E é exatamente isso, todo o conjunto de propostas que inicialmente foram colocadas por Dilma para resolver o problema da crise fiscal no país, mas vão ser radicalizadas, né? Por exemplo, a PEC 241 é desvinculação de receita da União para áreas da saúde e da educação. E aí, quando eu olho vários candidatos que foram sabatinados, prometendo várias coisas, eu fiquei me perguntando, de onde eles vão tirar o dinheiro? Porque, objetivamente, está lá tramitando no Congresso, todo o pacote de políticas desse governo interino vai ser no sentido de redução de políticas sociais, em todas as áreas. É só acompanhar minimamente a Câmara e o Senado e todos vão perceber isso. Aí o espantoso para nós é que as candidaturas que estão postas, praticamente todas, com exceção da nossa candidatura do PSTU, estão alinhadas a algum desses partidos que promoveram e promovem impeachment e, na prática, eu vou implementar esse grande ajuste fiscal no Brasil, que é um problema histórico, mas que há fórmulas de ser enfrentado. Nós, por exemplo, do PSOL, nós defendemos muito claramente que a saída para a crise fiscal é um grande programa de investimento para gerar renda, efetivamente, e manter o Estado como grande incentivador. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui em São Luís, nos últimos 8 anos, todas as grandes obras foram financiadas a partir de investimentos governamentais, a partir da intervenção do Estado. Vocês imaginem se nós vivêssemos o período que nós não temos mais o Estado investindo. Quando eu falo Estado, é a máquina pública, o governo federal, o estadual, através do financiamento dos bancos. Vocês imaginam não ter a Caixa Econômica financiando Minha Casa e Minha Vida, repassando isso para o setor privado. Mas quando o senhor fala dessas obras, são obras privadas, financiadas pelo poder público. Né? Pois é, mas aí é que está. O Brasil, como um país ainda subdesenvolvido, não tem aqui, como as pessoas imaginam, uma iniciativa privada que faça a organização da produção. Em todos os países pobres, subdesenvolvidos, o Estado ainda tem um papel fundamental a cumprir. E se não ocorrer o Estado, e o papel do Estado qual é? Em determinado momento, ele intervir diretamente com suas empresas públicas e outros, ele financiar essas empresas com algum controle. Evidentemente com controle, porque qual é o grande problema da Lava Jato? E está demonstrando, a Lava Jato demonstrou claramente que a parceria do Estado com o empresariado, sem o controle, sem transparência das empresas estatais e dessas empresas privadas, elas fazem com que você tenha uma grande pressão desse setor empresariado do Brasil, do grande capital principalmente, que viveu durante todo o nosso período moderno às custas das verbas estatais.
Então, como é que você imagina o crescimento da Odebrecht? A Odebrecht, desde a ditadura militar, pega recursos do governo, faz as grandes obras e financia os grupos privados no campo político. Então, ela criou um pé dentro do financiamento e um pé na política. Então, ela faz o lobby no Congresso para receber a cada ano grandes obras. E aí, esses lobbies, eles acontecem através do grande processo de corrupção. Então, a corrupção no Brasil vem do setor privado para o setor público. O senhor não acha que esse renascimento, por assim dizer, dessa tese neoliberal, dita neoliberal, ela não decorre também do fracasso de alguns governos trabalhistas, esquerdistas ao redor do mundo? A gente viu exemplos aí na Europa, a França está passando por muitos problemas, a Inglaterra agora resolveu sair da zona do euro, num revés que atingiu toda a economia da Europa e assim, é uma ação contra governos trabalhistas. A gente tem os exemplos aqui da Venezuela, na Bolívia, são crises profundas que passam governos trabalhistas. O senhor não acha que decorre disso também, esse renascimento desses governos de direita, de neoliberais, não, olha só, Gilberto, na verdade, tem duas formas de analisar. Primeiro, não dá para comparar as situações dos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como a Venezuela, o Brasil, com o padrão da Europa. A Europa, ela construiu um estado de bem-estar social. Como é que se construiu brevemente o estado de bem-estar social na Europa? Você tem o pós-guerra com financiamento pelo Estado de todas as obras públicas que você tem nos países da Europa. Então o Estado bancou a construção de toda aquela infraestrutura. Toda a infraestrutura que fez com que o grande padrão social da Europa fosse o que nós temos hoje. Após essa construção, aí você tem a liberação dessa infraestrutura para o setor privado, para o controle do setor privado. Ocorre que nesse período que o setor privado assumiu, já faz mais de 30 anos, na Europa, isso acaba gerando o grande conflito que o mercado cria, que é o fato de que o setor privado quer sempre mais e mais lucros. Então o Estado na Europa, a máquina pública europeia, há mais de 30 anos, ela já não tem o mesmo papel que ela tinha durante os anos de 50, 60, até final dos anos 70. Já na América Latina, ao contrário, nós temos uma economia dependente. Nesse processo aqui da América Latina, o Estado nunca conseguiu criar, por exemplo, um Estado de bem-estar social. A nossa Constituição de 88, o Sarney e o PT disseram que ela era inviável. O Sarney dizia que era inviável porque nós tínhamos grandes garantias sociais e não tínhamos como financiar isso. E o PT dizia que aquela Constituição era pouca para os direitos dos trabalhadores. E esse conflito se arrasta até hoje. Até hoje o conflito está em torno de que Constituição cidadã temos. Qual é a implementação dela? Então não é porque nós tivemos o esgotamento de um padrão de políticas sociais no Brasil, porque nunca tivemos um Estado de bem-estar social. O que Lula e Dilma fizeram é um Estado que a gente chama social liberal, com alguma política social, mas financiando. Você pode ter uma ideia, quem é que mais lucra no Brasil com o orçamento público? De cada R$100 do nosso orçamento público, R$47 é para pagar a dívida pública. Quem é que detém a dívida pública? 5 mil, 7 mil famílias no Brasil. Então, o grosso do nosso orçamento continua historicamente, desde a FHC, sendo destinado ao setor privado. Mas quando eu coloco a questão do Estado, Gilberto, só para concluir, pega o exemplo de São Luís. O que aconteceu com as prefeituras? As prefeituras, a partir dessa política de redução do Estado, não têm mais instrumentos para fazer políticas sociais. Pega o exemplo de São Luís. Quem executa a política de limpeza e coleta de lixo? É uma empresa particular. Quem faz, por exemplo, todo o trabalho hoje de obras públicas são empresas particulares. Nós não temos instrumentos, a prefeitura hoje não tem instrumento para ter ação emergencial. Ela precisa fazer uma parceria público-privada, uma concessão, em todas as áreas. Os municípios hoje, eles são quase que executores dessa política nacional, porque é um pacto federativo desleal, que coloca muitas tarefas para o município e poucos recursos. Candidato, a gente vai fazer o sorteio do primeiro tema, para que se entre diretamente na discussão de São Luís. Vamos conversar sobre turismo. Primeiro tema sorteado em São Luís. Qual a política do PSOL para esse setor que é hoje um dos que mais empregam e mais distribui renda no mundo, né? Produz renda no mundo? Nosso programa prevê 4 eixos importantes, né? Nós vamos orientar todo o nosso programa, que é um programa inicial que será elaborado, aprofundado assim que a gente ganhar a eleição no processo de construção do plano plurianual, que é onde você planeja os 4 anos. Mas, de fato, o turismo ele tem que estar no contexto de uma cidade que ampare as pessoas que vivem nela e chegam aqui. Ninguém vem para fazer turismo numa cidade que o índice de violência é altíssimo, que a poluição é altíssima. Então, o turismo ele tem que estar dentro dessa ideia de cidade sustentável. Então, nós temos uma definição muito clara que São Luís precisa ter uma identidade.
Qual é a identidade que São Luís tem que ter? Na nossa visão, ela tem que ter uma cidade cultural e ambiental. O grande patrimônio da nossa cidade é o seu povo, a sua gente, a sua cultura e o patrimônio arquitetônico. E o outro grande patrimônio é a nossa beleza. É o fato de sermos uma ilha que é cercada por praias, por uma fauna, flora super diversificada, apesar de grande de destruída. Então nós precisamos construir a política de turismo vendendo, entre aspas, né, apresentando para o turismo essa qualidade. E para isso nós temos que cuidar muito bem dessa cultura e desse meio ambiente em São Luís. Então, por exemplo, nosso centro histórico, que é o nosso cartão postal, ele hoje está abandonado, completamente abandonado. O nosso patrimônio histórico lá, infelizmente a política do PAC só reformou 4 imóveis. Então nós precisamos exigir que o governo federal execute a política do PAC para recuperar realmente os grandes prédios, o prédio da Refesa, todos os prédios que estão no programa. Nós temos que criar, uma das nossas propostas é criar as nossas administrações regionais, e uma delas é ficar no centro histórico. Não é essa subprefeitura para empregar um playboy ou outro, como foi feito agora. É criar uma administração que tenha ali dentro do centro histórico você tem que ter, que ele é amplo, né? Começa do Desterro, pega toda a Rua Grande, porque as pessoas têm uma ideia de que o centro histórico ali é a Praia Grande. É toda aquela área, os prédios, os imóveis maravilhosos que nós temos, por exemplo, na Rua Grande. Então nós temos que transformar aquilo ali no nosso grande cartão postal, criando, incentivando, retomando a habitação naquela área. Os órgãos públicos importantes de convívio com as pessoas têm que estar ali. Nós temos que criar uma agenda cultural a semana toda, certo? Nós temos que criar segurança pública permanente ali. A Guarda Municipal tem que ter guaritas em todos os pontos. Nós temos que ter as câmeras de vigilância instaladas em todos os pontos do centro histórico, para que a gente diminua e diminua principalmente a sensação de medo, mas garanta que as pessoas possam transitar sem terror, sem estar apavoradas. As pessoas dizem assim, olha, eu vou para a Praia Grande, mas olha, 9h30 tem que sair, porque a partir de 9h30 o bicho pega. Então é uma coisa, e o turista? Eu, por exemplo, frequento muito o centro histórico, adoro ficar ali próximo do Bar do Porto, e é uma coisa muito agressiva, você está ali no meio de uma festa e passa uma viatura que para exatamente onde as pessoas estão, e desce o policial de uma forma muito truculenta mesmo, e as pessoas acham que aquilo pode criar uma sensação de segurança, mas tem muita gente que não gosta, porque a forma de abordar, eu, por exemplo, fui na festa de São Pedro, e vi a forma como foram abordadas crianças e adolescentes na festa, ali próximo da igreja, da capela, de uma forma muito brutal. Então nós temos que trabalhar que a militarização no centro histórico em toda a cidade seja humanizada e a abordagem seja feita com o mínimo de tratamento e respeito aos direitos humanos. E a Guarda Municipal tem que cumprir um papel importante no centro histórico de fazer realmente a guarda do patrimônio e esse primeiro contato com as pessoas que necessitarem, eventualmente, de alguma questão de segurança. A gente vê ao longo das gestões que há uma separação. O senhor falou agora no investimento no centro histórico, no patrimônio cultural da cidade, também nas suas belezas naturais, as praias, o litoral. Mas o que se vê nas gestões é uma separação entre isso. Ou se investe muito no centro histórico e esquece a infraestrutura do litoral, que é jogada para outros municípios, para Barreirinhas, para os Lençóis, ou se investe e esquece o centro histórico. Como divulgar e vender, como o senhor fala, as belezas naturais de São Luís sem uma infraestrutura hoteleira que possa atrair o turista? Como atrair grandes redes hoteleiras para que possa se instalar em São Luís? Só completando, o senhor citou há pouco a questão do PAC, né, que estão havendo aí vários problemas, né, para complemento dessas obras. Não seria necessário, nesse aspecto, também uma contrapartida da Prefeitura para investimento nessas obras do PAC também? Vou começar pela sua pergunta, logo, Thiago. A contrapartida já é padrão nesses convênios federais, né? Então, pra você ter uma ideia, eu fiz um levantamento no período anterior, do governo anterior, eles receberam mais de 90 milhões, a Prefeitura entrou ao todo com cerca de 20 milhões nessas contrapartidas. Então, a contrapartida ela já faz parte desse padrão de convênios para o PAC. Evidentemente que é pouco, o orçamento de São Luís é de 2.745 bilhões de reais. Grande parte desse orçamento já é vinculado em várias áreas, saúde, educação, e é bom que seja, e nós temos aqui a ampliar. Então, o que sobra de investimento é pouco, sem dúvida nenhuma é pouco. Então, nós temos que ter um trabalho muito forte de responsabilizar, até porque o Pacto Federativo é isso, tá certo? Não existe essa história de o prefeito entrou, vai ser boicotado. Existem obrigações do governo do Estado e do governo federal com o município. Está na lei. Todas as leis, plano de mobilidade, a política de recuperação do centro histórico, tudo isso, há uma legislação que abriga essas contrapartidas, que obriga. E, Marco, essa questão ela é central, porque o que acontece? Se vê de forma apartada.
A cultura, o meio ambiente, a cidade está longe hoje em São Luís do conceito de cidade sustentável. O conceito de cidade sustentável é exatamente a integração de todas essas funções. Então o turista que ele vem para cá, por exemplo, se ele é a famosa trilha ecológica, que é um grande conjunto de turistas que vem para a América Latina, para o Brasil, em torno dessa ideia de conhecer os patrimônios naturais. Esse turista ele vai primeiro chegar aqui em São Luís. Se você tem em São Luís, por exemplo, uma reserva ambiental, é necessário que a gente crie e amplie e cuide das nossas reservas, das nossas unidades de conservação da ilha. Criar a reserva de Tauá-Mirim, a Resex, é fundamental para criar essa imagem pública no mundo, no Brasil, de que São Luís cuida do meio ambiente. Quando a gente não tem isso de forma muito clara, o que acontece? Passa-se uma ideia de que aqui, como um senador andou falando por aí, aqui nós vamos instalar parque industrial. A nossa ilha não suporta mais indústrias. Nós temos os maiores índices de poluição e não temos sequer um instrumento para medir essa poluição. Mas o que é divulgado já pela Vale e pela Alumar mostra que São Luís não suporta mais indústrias dentro da ilha. Nós temos que discutir um modelo de desenvolvimento para o Estado que não inclua mais indústrias aqui dentro. E o pior que são indústrias primárias, né, que apenas extraem. Aí o que acontece? Para você integrar com o turismo, esse turista ele vai vir para conhecer o patrimônio histórico nosso. E aí não é só o centro histórico, mas a área histórica fora, vamos dizer assim, da Praia Grande, propriamente falada, para as pessoas visitarem, nós temos que criar esse tour e temos que ter investimento para isso. Olha, você sabe que a Prefeitura tinha menos de 1% no orçamento desse ano para investir em campanha de educação ambiental, certo? É um absurdo. Você gasta 21 milhões com propaganda e não gasta 1% em educação ambiental. E na área de cultura, você não cumpriu o Plano Municipal de Cultura, você não cumpriu... não estruturou o Fundo Municipal de Cultura, o Sistema Municipal de Cultura não funciona, o Conselho Municipal de Cultura não funciona, não tem nem 200 mil reais para manter o Conselho que pode definir toda a nossa identidade. Então a Prefeitura preferiu gastar com uma secretaria institucional para relações com vereadores ou com uma metropolitana, que na verdade são cabis de emprego, do que investir R$1 milhão, por exemplo, para ampliar a possibilidade de intervenção da cultura. Dos formuladores de cultura, os que estão deliberando a cultura. Então, para mim, é um orçamento, por isso que eu digo muito, quem controla o orçamento de São Luís? São pequenos setores que pegaram o dinheiro que é disponível, que não está vinculado, e gastam nas suas áreas. As áreas prioritárias, que não tem grande organização e mobilização social, acabam não intervindo para a gente haver uma inversão de prioridades. O pessoal, então, acredita no reforço dos conselhos populares para a tomada de decisões do poder público? Sim, é importante destacar a nossa diferença com o conceito tradicional da esquerda. Nós não queremos uma revolução para poder começar a fazer o nosso trabalho. Uma revolução não está no nosso horizonte agora. Mas muitos instrumentos de uma outra sociedade, de uma outra forma de fazer a sociedade, nós podemos começar a praticar. Isso se tornou muito comum. Na área, por exemplo, de comunicação, todo mundo hoje, quando começa a discutir participação social, a primeira coisa que vem à cabeça é, vamos criar um conselho para deliberar as políticas. Qualquer pessoa na área de habitação, quando quer discutir habitação, diz, vamos criar um conselho. Não é só, o conceito de conselhos hoje, ele não é só restrito ao grupo chamado da esquerda, não. Em qualquer setor da classe média, você vai, por exemplo, servidores públicos, vamos criar um fórum. Então, isso é natural. Nós incorporamos isso que já é natural da nossa tradição. Pra vocês terem uma ideia, a tradição de criar conselhos comunitários de organização e participação no Brasil remonta quase com a chegada de Portugal, quando se criou os primeiros conselhos, que depois vão virar câmaras municipais, para a gente poder gerir a vida das pessoas no cotidiano. Então nós incorporamos e vamos tomar uma medida muito importante. Nós vamos alterar a composição dos atuais conselhos de políticas públicas. Existem mais de 12 conselhos, para cada área que você imaginar em São Luís já tem um conselho, só que ele é paritário. E aí o que acontece? O prefeito indica geralmente pessoas comissionadas, que não tem muito compromisso com esse conselho, e as entidades da sociedade civil, como só tem a metade, não tem poder efetivo para deliberar sozinhas, acabam se desestimulando. Nós vamos ampliar para 60% a participação dos setores chamados populares nesses conselhos, através de uma mudança geral na lei orgânica, para garantir. E vamos fazer mais, nós vamos equipar cada conselho desse, porque não adianta só criar um conselho. O conselho precisa ter uma assessoria jurídica, uma assessoria na área de economia, uma assessoria na área de programas sociais, porque o conselheiro é às vezes um líder comunitário, ele não está obrigado a aprender tecnicamente o orçamento. Precisa ter alguém para dizer, olha, a prefeitura está propondo isso aqui para a sua área, é isso aqui, e o economista vai detalhar isso, ou o contador. Para você ter uma ideia, as audiências da cidade, ou audiência para fazer a lei de licitação, foi uma vergonha. A prefeitura chamou toda a comunidade para dentro da FIEMA
E quando foi para abrir para o debate, o secretário da Prefeitura disse, não, só podem falar 20 pessoas, ninguém pode usar o microfone, tem que ser mandado uma pergunta por escrito. Como é que você quer a participação popular se você já cria critérios e conceitos de quem deve falar ou não deve falar, ou deve ser usado ou não a palavra nesses espaços? Então a participação popular não é o meio termo. Ou você acredita nesse princípio e organiza de cima a baixo, por isso que é uma diretriz nossa, organizar a participação popular em todas as áreas da prefeitura, ou então você não tem democracia. A democracia não é só votar, isso é só um elemento de 4 anos. Eu votei no dia 2 de outubro, se eu não participar efetivamente nas áreas importantes durante o resto do ano, não vai existir política pública, porque infelizmente no poder econômico elege o prefeito, elege o vereador, muitas das vezes, e esquece, principalmente quando eles passam a comprar os votos. Aí comprou o voto do cidadão e depois nunca mais o cidadão vai ser ouvido. Então, além de combater a corrupção eleitoral, nós temos que ter participação popular efetivamente todos os dias, através de conselhos, fóruns, para a gente mudar a cara dessa cidade. Nós estamos conversando hoje com o candidato do PSOL, servidor público Valdeni Barros. Você pode participar da entrevista através das redes sociais do Jornal Estado do Maranhão, no Twitter, o Estado MA, no Facebook, /Jornal O Estado MA, também pelo Instagram, o Estado MA, e nas hashtags Sabatina O Estado MA, em todas as redes sociais do jornal. Também pode participar pelo telefone, WhatsApp, 99209-2564, e a entrevista está sendo transmitida online no site do jornal, estará disponível a todos a partir na tarde, na íntegra, toda a entrevista. A gente vai fazer mais um sorteio, candidato, para continuar nossa sabatina. Questão que vamos discutir agora, habitação. O senhor falou agora há pouco, inclusive, das questões sociais do pessoal, trabalho, como deve ser atuado nas ações sociais, e a habitação também é uma questão social de grande relevância. O senhor acompanha a situação das periferias de São Luís, a construção, inclusive, dos grandes prédios através do PAC, do Minha Casa Minha Vida, tem resolvido a situação na capital maranhense? Olha, São Luís ainda tem uma população, nós temos 1.073.000 habitantes, 250.000 maranhenses vivem em unidades subnormais de habitação, ou seja, em habitação que está abaixo do padrão recomendado. Isso aí representa quase 25% da nossa população. Temos aí um déficit habitacional ainda de 10 mil habitações, um déficit habitacional. Então, é um dado gravíssimo. Os últimos dados divulgados pela própria prefeitura dizem que nos últimos 4 anos eles entregaram 8 mil imóveis. Veja só, quando a prefeitura apresenta, isso é um dado importante, é uma forma, na verdade, de a gente interpretar. Quando o prefeito diz assim, entreguei o imóvel, o que a prefeitura faz? Ela é uma intermediária. Esse imóvel ele foi construído com recursos públicos, financiado de um fundo público, a prefeitura fez uma mediação e alguém vai ficar pagando aquele financiamento, que é o cidadão. Então, qual é o grande papel da prefeitura? Era escolher os locais, juntamente com esse parceiro privado, e dotar de infraestrutura a área em torno desses condomínios. Por exemplo, tem empreendimentos que foram construídos, tem 5 mil moradias, é maior que vários municípios de São Luís. Feitos distantes de todos os equipamentos públicos, feitos distantes de hospital, das escolas, das universidades. Então, essas pessoas vão morar lá, vão estar sujeitas a esse custo altíssimo do transporte. Quando estiverem adoecendo, precisam ir para um hospital. Então, é uma forma de organizar as moradias sem dar as condições de sustentabilidade. Então, isso minorou um problema que é ter um teto. Isso é verdade. Mas foi uma irresponsabilidade fazer de uma maneira, tinha que fazer, mas tinha que fazer com um plano integrado, para já criar as áreas habitacionais novas, já integrada a todos os serviços públicos essenciais. Então, nós defendemos um programa municipal de habitação, defendemos e vamos apoiar nessas áreas que foram construídas a reconstrução desse mecanismo urbano próximo dessas áreas. Nós temos que garantir lá dentro a segurança, a escola, o lazer, a cultura para essas áreas. Nós temos que descentralizar esses equipamentos para ter essas áreas. Então é essencial, mas nós temos que enfrentar o grande problema da falta de moradias e dessas condições. Para isso nós temos que montar um grande mutirão
literalmente com todo o orçamento da prefeitura e verificar o que emergencialmente é possível nós fazermos em relação a isso. Mas, sem dúvida nenhuma, que uma das grandes questões imediatas dessas áreas já foram construídas, nós conseguimos chegar até lá com os serviços públicos necessários para que as pessoas tenham um mínimo de tranquilidade. Se não fizermos isso, nós vamos ver uma explosão social ainda maior do que temos hoje. Esse trancamento de BR, de rodovias, porque essa é a forma do povo lutar. Porque eles vêm, mandam um requerimento para a prefeitura, o cara não atende. Manda para a Câmara, o vereador que enganou os eleitores também não vai atender. Então o que resta para a população? É lutar diretamente. E é isso que tem que fazer. Eu sou sindicalista, fui dirigente de sindicato, e quando o patrão não atende, a única saída que o povo tem é se organizar e lutar de todas as formas. Porque senão o poder público não age. Nós estamos na prefeitura para fazer as nossas obrigações, nós estamos sendo pagos com o dinheiro do povo. Então é isso que nós temos que fazer. Como lidar com as aglomerações sociais dos bairros, as tradicionais ocupações urbanas? O pessoal, pelo que se vê nas notícias, nos conflitos, geralmente entre polícia e cidadão e ocupantes, já houve inclusive mortes, o pessoal sempre está posicionado, inclusive vinculado com os movimentos sociais. O pessoal apoia esse tipo de ocupação popular ou ele tem uma política para que isso seja... Nós temos as duas coisas. Nós apoiamos esse tipo de manifestação porque, gente, o Brasil é o país mais avançado do mundo em legislação na área de proteção a direitos e garantias sociais de uma maneira geral. Então nós temos o Estatuto da Cidade, que desde 2001 obrigou que nós garantíssemos habitação para a nossa população. A Constituição Federal de 88 já dizia isso. Está lá, é um direito fundamental nossa habitação. Imagine a cabeça de uma pessoa, de um cidadão, que não tem o seu teto e descobre que, por exemplo, as grandes áreas de São Luís foram destinadas a empreendimentos industriais ou a condomínios de luxo, muitas das vezes com isenção total do poder público. Aí essas pessoas ficam sabendo disso e vão ficar o quê? Esperando cair do céu o seu direito? Não, elas têm que se manifestar e se organizar. É evidentemente que nós somos contra toda a violência, mas hoje a violência infelizmente tem ocorrido nessas ocupações quando, infelizmente, o judiciário, sem sensibilidade social, manda fazer uma desapropriação e manda para lá o camburão da polícia militar a tirar todas as pessoas, destruir os bens, queimar casas, como nós vimos, causando inclusive às vezes morte. A violência nessas ocupações acontece muitas vezes por isso. Então nós apoiamos isso, mas nós temos que ter uma política para se antecipar. Nós temos que ter um cadastro de todas as pessoas que não têm habitação em São Luís e organizar um novo cadastro imobiliário, pegar todos os imóveis de São Luís e reconstruir como Barcelona fez. O que Barcelona fez? Se você for hoje num desses grupos de aluguel de imóveis que tem na internet, você vai descobrir que São Luís tem mais de 40 mil imóveis para alugar. O que é isso? São pessoas que muitas vezes detêm um imóvel e tem outro para alugar. Nós temos que organizar um grande cadastro, negociar com essas pessoas aluguéis mais baratos, que a prefeitura possa, em parceria com essas pessoas, organizar isso. E naqueles imóveis que não tem, que o cara não pagou IPTU, que está praticamente abandonado, nós temos que trabalhar uma política de ocupar essas áreas, certo? E para lá deslocar as pessoas que não têm imóveis. Isso em caráter emergencial. E tem um cadastro para descobrir quais são as áreas livres de São Luís para iniciar um programa imobiliário de construção de casas populares em mutirão, porque não tem financiamento para construir tudo. Nós temos que organizar em parceria com cooperativas de sem-teto. Nós temos que organizar todos os sem-teto de forma que eles possam ter acesso a crédito e em parceria com a prefeitura nós organizarmos uma política de habitação para São Luís. Candidato, um dos carros-chefe dessa atual gestão é justamente a revisão do plano diretor da cidade, né? E o seu partido recentemente divulgou uma nota tecendo críticas justamente à construção deste plano. Por que o partido critica esse processo e o que o senhor poderia fazer diferente? Olha, nós sabemos que o plano diretor é a viga mestra da cidade, né? Então está lá no plano diretor a organização de toda a vida urbana, de toda a vida rural, porque o Estatuto da Cidade, ele já começa dizendo qual é a função da cidade. Quando ele diz qual é a função da cidade, ele diz lá que a cidade tem que oferecer a todos os seus moradores todos os direitos sociais e toda a infraestrutura. Então esse é o plano diretor. E por que ele tem que ser revisado a cada período? Ele é de 2006. Na verdade, eles faziam uma primeira previsão de revisão que já era para ter acontecido no governo do Castelo, lá pelo atual plano. Mas também no ciclo de 10 anos ele tem que fazer uma nova revisão que seria em 2006.
E não era uma meta, se botou como proposta, infelizmente foi mais uma daquelas propostas que o prefeito não cumpriu. Ele não deu prioridade, ele organizou audiências fajutas durante o ano de 2015, audiências que tinham 5 pessoas, que não tinha divulgação na mídia, não se abriu um espaço de debate, não se fez uma mobilização prévia. Um plano diretor tem que ser revisado com debate em escolas, em bairros, em ruas e em grandes audiências regionais. Ele fez um chamado para audiências. Por que ele fez isso? Porque existe uma pressão muito grande do empresariado de São Luís, dos grandes donos das imobiliárias, do Sinduscom e do CREA, para que a gente tenha um plano diretor alterado emergencialmente. Para quê? Para que eles querem isso? Para reduzir a área rural de São Luís, que é uma das propostas, para aumentar o gabarito dos prédios na área do olho d'água, tá certo? Para mudar o conceito de área de prioridade industrial, ou seja, eles querem destruir a área verde de São Luís, querem elevar a cidade para acabar com a ventilação, querem causar um grande impacto ambiental. Isso traz benefício para quem? Para o empresariado, que vai ganhar mais dinheiro construindo prédios, para o setor industrial, que vai reduzir a área rural de São Luís, ou seja, degrada toda a cidade, destrói um conceito de cidade ambiental, e depois querem vir aqui apresentar belas propostas. Então o plano diretor não foi revisado no prazo, não foi revisado, e quando começou a revisar, não revisou de forma coerente. O Ministério Público foi lá, do Conselho da Cidade, e disse: a Prefeitura está fazendo de forma errada, tem que suspender. Foi suspenso o plano diretor, a revisão. O que aconteceu agora, um mês depois, do Conselho da Cidade ter decidido que não podia mais fazer a revisão dessa forma, teria que abrir um novo ciclo, agora no segundo semestre. Os empresários foram lá no Conselho, aprovaram, em caráter emergencial, um envio para a Câmara de Vereadores. Agora vai chegar na Câmara. Nós somos contra a revisão dessa forma assodada, sem critérios, sem participação popular, e a nossa primeira iniciativa, se eleito, será iniciar o processo de revisão do plano diretor de São Luís, através do amplo processo de participação popular. Só retomando aqui rapidamente essa questão das ocupações, o senhor falou numa proposta de cadastro de imóveis, cadastro de sem-tetos. A gente sabe também que existe, não é a maioria, é claro, mas existem pessoas que tratam essas ocupações também como negócio. Tem gente que usa a invasão para vender um espaço, um lotezinho que conseguiu. Esse cadastro também teria a função de coibir esse tipo de ação? Claro, exatamente, você tocou no ponto central. Se nós não tivermos um cadastro, a famosa indústria das invasões, que foi se utiliza até politicamente disso, né? Não, quantos deputados, dono de cartório, não estão implicados em inquéritos policiais nessa nossa transição de Ribamar para São Luís e Raposa, que se apossaram de áreas, tá certo? E depois as pessoas acabaram descobrindo, foram lá, ocuparam também, então ficou um litígio por conta da posse, e tem que ser resolvido isso. Então essa indústria da invasão foi normalmente criada e estimulada por políticos e donos de cartórios. Não foi a população pobre sem teto, que não tem acesso, por exemplo, aos mapas que divide, que define as áreas de São Luís. Então esse cadastro, Gilberto, é fundamental para isso, para nós distinguirmos quem é que quer fazer especulação imobiliária de quem de fato não tem direito à moradia, e a prefeitura precisa garantir esse direito. Então a junção de um cadastro imobiliário do que nós temos hoje, quantos terrenos nós temos em São Luís? Ninguém sabe. Outro dia eu vi um vereador propondo doar um terreno que fica ao lado, por exemplo, da sede dos membros do Ministério Público. Então, um terreno vazio ali. Doa ali para a AMPEM, né, para aquela associação. Eu fiquei me perguntando, mas espera aí, aquele terreno é de quem? É da Prefeitura? Quantos terrenos? Todo dia você olha um vereador fazendo cessão de áreas públicas para uma entidade, para uma associação. Isso não pode acontecer. Isso aí tem que ser feito dentro de um critério de planejamento para priorizar equipamentos públicos. Por que não constrói lá um equipamento público importante para a cidade? Não é? Então nós temos que mapear, por exemplo, os bairros estão sendo ampliados sem você resguardar as áreas para as praças. As praças de São Luís são ocupadas hoje por quê? Por som, por bar, né? As praças públicas foram destruídas. Hoje você não tem praça pública para garantir o convívio social. Essa cidade ela precisa retirar a cultura do medo do cotidiano das pessoas e instaurar a cultura da convivência, da inclusão. Isso só vai ser feito quando nós sairmos de dentro de shopping center e dos nossos condomínios, certo? E fomos para as ruas, para a convivência nas ruas. Agora, quem vai convidar, quem vai levar sua família para ir para um domingo à tarde para uma praça de São Luís, quando só tem bar nessas praças? Então nós temos que reestruturar, fazer uma política de restaurar a praça. Não é só restaurar uma ou outra praça, é criar nessa praça um convívio social. Eu passei, por exemplo, na Praça da Camboa, linda e maravilhosa. Agora os equipamentos estão fechados, cercados, certo? E abertos em apenas alguns horários, que é para ficar como se fosse uma espécie de mostruário do que foi feito. Então nós temos que construir a praça para as pessoas viverem ali, passarem um tempo do lazer, do esporte e da cultura ali dentro.
Então, é um conjunto de programas que não podem ser vistos de forma desarticulada. Vou dar um exemplo para você. Nós temos 300 mil jovens em São Luís. Onde esses jovens estão praticando lazer e cultura? Porque o que nós vemos aqui em alguns locais, não é esse jovem da periferia. O que nós estamos vendo aqui, a cidade ela é fragmentada, ela está segregada. O índice de pobreza, da extrema pobreza na área do Olho d'Água, na área do Coatraque, é metade do que é a extrema pobreza, por exemplo, na área do Itaquibacanga. Eu vou tratar o Coatraque de uma forma idêntica que eu trato o Itaquibacanga? Não pode. Se a prefeitura não planejar inversão de prioridade de orçamento para as áreas mais pobres, para fazer com que as pessoas tenham qualidade de vida ali, essas pessoas vão continuar migrando, continuar se deslocando. Qual é a política de segurança de São Luís hoje? É fazer, se você fizer uma analogia, é cercar a área onde a classe média habita. Então você olha, que eu não sou contra fazer isso, mas é a única política que nós temos que tem visibilidade. Você tranca as avenidas com a polícia e aí você vai parando de carro e vai vendo. É sempre parando os motoqueiros, é sempre parando os suspeitos. Quem são suspeitos? Os negros. Né? É basicamente porque a população que é assassinada em São Luís, que está nos presídios, é a população negra. Então, isso aí nós não podemos tratar de uma forma normal. Nós vamos cuidar de fazer políticas públicas para a cidade. Nós temos que fazer políticas públicas também focalizadas para quem mais necessita delas, porque na hora que você combate a violência nos bairros de periferia, dando o quê? Saúde, educação, lazer, aquela juventude tem mais dificuldade de ser capturada pelo crack, pelas quadrilhas, pelo crime organizado. Se não fizer isso, é chover no molhado. É fazer aquela história de tira um adolescente da situação de ato infracional hoje, amanhã entram 3. Então você não ataca a raiz do problema. Estamos conversando com o candidato do PSOL, Valdemir Barros, na Sabatina do Estado. Dentre as regras da Sabatina, candidato, a gente tem também a participação popular, a participação dos leitores, dos internautas. Eu recebi 2 aqui, inclusive eu quero pedir desculpas a alguns leitores, que geralmente acaba não dando tempo de ler todas, e o nosso amigo Raimundo Torres tem sido recorrente nessa pergunta, tem tentado, e infelizmente não deu, eu vou aproveitar e fazer para o senhor. Ele faz uma pergunta política. Candidato, como o senhor avalia a gestão do prefeito Edivaldo Júnior em todos os setores e o que o senhor faria diferente do atual? Olha, a gestão do prefeito Edivaldo é um desastre, porque qual é o paralelo que nós temos que fazer para analisar a gestão dele? É o que ele prometeu, certo? É o que ele prometeu. Então pode pegar o programa de 2012 e verificar o conjunto de promessas que ele tem lá. O hospital não foi feito, as creches não foram feitas, tá certo? A licitação só foi feita no último ano do transporte, porque houve tempo de ajustamento de conduta, houve ameaça, inclusive, de interventor na área da secretaria. Então você pega quase todas as áreas, infelizmente, para o que ele prometeu, é um desastre. Agora, e outra coisa, ele também foi um grande cumpridor, em alguns aspectos, do que já vem da política estadual e nacional. Hoje ele só tem sobrevivência política em São Luís porque teve a felicidade de ter eleito aí o governador do mesmo campo político e que o governador resolveu fazer a política que, infelizmente, todos os prefeitos têm feito no último ano. Põe pinche na cidade, asfalta todas as ruas, o asfalto que quando começar as primeiras chuvas em 2017 vai ficar todo esfrangalhado e isso acabou rendendo a ele uma grande popularidade. Porque o grande problema dele é esse, ele fez um conjunto de promessas que não pôde cumprir. Então é uma gestão. Por exemplo, ele não tem transparência ativa. O que é a transparência ativa? Além de acesso à informação, trata a transparência de 2 formas. A transparência que o cidadão vai requerer uma informação de um determinado setor da prefeitura, e nisso aí ele acabou tendo uma pontuação, para você ver como a transparência no Brasil ainda está muito aquém do padrão necessário. Então eram 3 perguntas em áreas e a prefeitura respondeu em 15 dias. Respondeu e pontuou. Essa é uma forma da transparência, a famosa transparência passiva. Eu peço a informação. A ativa é aquela que a prefeitura tem a obrigação de criar não só um portal de transparência, mas tem que divulgar todas as suas ações. Eu pergunto para qualquer um cidadão aqui, vá no site da prefeitura, do portal de transparência, e descubra quanto é o salário do prefeito, quanto foi gasto na construção do ginásio, quanto é o método de asfalto, quanto é, por exemplo, que se paga por um professor. Não tem a lista sequer de todos os cargos comissionados. Quantos servidores públicos tem em São Luís? Quantos cargos comissionados tem? Quantos contratados? Quantos terceirizados? Quais contratos de todos os fornecedores da prefeitura estão no site? Pegue um paralelo para dar um exemplo do que é a transparência ativa. O site da Prefeitura de São Paulo.
Tudo você encontra lá. Todas as informações que você precisa. Eu, como pré-candidato, fiquei pesquisando dias e dias para encontrar informações da execução orçamentária, das ações. Você tem que suar muito para encontrar e você tem que fazer os cálculos. Então não tem transparência. Há muitas áreas que não tivemos. Agora, algumas iniciativas começaram a ser feitas. Por exemplo, a reforma das praças é essencial. Isso foi uma coisa fundamental e vamos manter. Na cultura, ele tem instituído os editais de cultura, é uma coisa avançada. É importante, nós temos que ampliar. O grande problema, a meu ver, da gestão Edivaldo, é que ele não priorizou gasto público com as áreas que mais necessitávamos. Por exemplo, a questão do ISET, independente se houve ou não corrupção, era uma secretaria de orçamento participativo de 11 milhões de reais. Quem viu o orçamento participativo sendo feito em São Luís? Não tem mais orçamento participativo. Mas essa secretaria contrata o Instituto por 33 milhões de reais. 3 vezes o valor que ela tinha orçado. E para quê? Para fazer proselitismo político. É só ver, peguem lá o programa de execução desse contrato e você vai ver, não tem nada de substancial. Então eu poderia pegar esses 33 milhões e construir. Você sabe quanto é uma creche para 240 pessoas dessas previstas pelo PAC? 1 milhão e 300 mil reais. Quantas creches eu faria com esses 33 milhões? Uma reforma de um ginásio de esporte é 300 mil reais. Quantas quadras de esporte poderiam ter sido feitas em todas as escolas de São Luís? Então não houve inversão de prioridades. Por isso que para mim foi um fracasso. Mas ele só repete o que o João Castelo fez. O prefeito anterior também não fez absolutamente nada. E foi no período em que mais o governo federal repassou recursos para São Luís. Era 90 milhões de reais de convênios, estávamos em crescimento econômico, o desemprego em São Luís ele é reduzido na hora que você tem essa infraestrutura pública. Tinha muito recurso, a Prefeitura de São Luís foi deixada, abandonada também para a gestão do Edivaldo. Porque todos só fazem o mesmo jogo. Pega o dinheiro público, emprega um monte de cabo eleitoral, tá certo? E deixa de investir prioritariamente o dinheiro da Prefeitura onde é necessário. Nesse contexto, candidato, o senhor citou há pouco que um dos pontos de sobrevivência atual da gestão do Edivaldo é a parceria que ele mantém com o governo. Caso o senhor seja realmente prefeito de São Luís, como é que vai se dar essa sua relação com o governo? E aí eu estendo também essa discussão para o governo federal. Como é que vai se dar essa relação? A primeira questão é que nós vamos manter o que a Constituição diz. Há obrigações pactuadas na Constituição Federal, em todas as leis. Se você pegar a Lei Orgânica da Assistência Social, por exemplo, todo o dinheiro da assistência social, Edivaldo não tira do bolso dele. São repasses federais porque o Temer quer ou a Dilma quer, não. São obrigações da Lei Orgânica do SUAS, tá certo? São obrigações da saúde, são obrigações da LDB. De São Luís, recurso próprio, exclusivo de São Luís, do nosso ISS, das nossas taxas, do nosso IPTU, é um valor muito pequeno. 63% do orçamento de São Luís é repasse constitucional obrigatório. Se entra aqui o Valdenil ou a Cláudia Durães, o gestor estadual e federal é obrigado a repassar esse dinheiro. Então a população fique tranquila. E nós vamos ter uma relação institucional, uma relação de parceria institucional. O governo do estado, por exemplo, é obrigado a fazer o saneamento básico em São Luís. Nós vamos planejar, mas a obrigação é estadual. A segurança pública é a obrigação do governo do estado, nós vamos planejar através de um sistema municipal de segurança, que temos que montar isso conjuntamente, mas é a obrigação do governo do estado. Tá certo? A política de educação é cofinanciada pelo governo federal, estadual e municipal. Agora, qual é o problema? É pegar o dinheiro que a prefeitura tem como seu, exclusivamente seu, e aplicar corretamente. Então nós vamos manter essa parceria institucional. Eu lamento que o famoso grupo político que assumiu o governo do estado alimente, por um lado, quando pede, por exemplo, contra o impeachment do Dilma, mas alimenta na sua base política estadual os mesmos golpistas que amanhã vão ter que responder por que não tem política social no Brasil. Então, pega o governador é lá contra o impeachment, ele alimenta o vice-governador, uma grande base do PSDB, de vários partidos golpistas, e mais aqui em São Luís. Em São Luís, a candidatura do chamado consórcio do governador tem uma deputada golpista, com um partido golpista que a apoia, juntamente com um prefeito que era de um partido golpista até um tempo atrás, migrou para um partido trabalhista, mas na coligação deles tem gente do suposto PCdoB, suposto partido de esquerda, que eu estou falando, porque nós não somos essa esquerda aí. Isso que está aí não pode ser considerado uma esquerda. Ela é, no máximo, um grupo social-democrata, no sentido clássico, que está aplicando a política tradicional do Maranhão. Qual foi a política tradicional do Maranhão? Pega os recursos públicos, forma um grande consórcio de parceiros para governar, distribui essas secretarias entre esse consórcio e diz: fulano agora vai ser prefeito em Caxias, fulano vai ser prefeito de Imperatriz, e distribui isso, que amanhã eu vou ser candidato a senador. É um grande acordo que é feito na eleição municipal, já prevendo a eleição seguinte. O que é mais tradicional do Maranhão do que fazer isso? Então essa pseudo-esquerda, nós não queremos nos confundir com ela, e acho que o que nós temos que fazer é o povo acreditar que pode haver mudança de verdade.
Nós podemos fazer a mudança de verdade. Agora, não podemos fazer a mudança enganando a população com esses discursos mentirosos como foram feitos aí. Hoje, o governo estadual recebeu, do ponto de vista de finanças públicas, o comprometimento da receita corrente lida com o pessoal muito abaixo do limite nacional. Porque a governadora anterior arrochava o pagamento de servidores, não garantia plano de cargo, não aumentava, e deixou um saldo muito bom para o governador. Deixou 3 bilhões do BNDES. Aí hoje, quando eu olho as obras sendo inauguradas, eu acho que ele deveria dizer, estou inaugurando uma obra que foi recursos financiados, recuperados ou elaborados desde o governo anterior. Do mesmo modo, o Edivaldo tem que dizer que cada projeto que ele inaugura, o programa de aquisição de alimentos, é projeto feito pelas gestões anteriores, a partir de financiamento federal. Mas eles não, eles inauguram e botam aquela bela placa. Uma placa daquela ali já dava para fazer muita política social. Nós temos que criar em São Luís uma lei que toda placa que inaugure uma obra tem que constar lá o valor dessa placa para saber, né? Porque é ótimo inaugurar, botar a placa em tudo quanto é lugar e você não dizer quanto custa aquilo ali para onde está indo. Então, eu defendo que a gente tenha relações institucionais com base na lei, e defendo que essas relações sejam pautadas por critérios de interesse popular, Sem e não interesse de grupos políticos. Gilberto? O senhor falou há pouco sobre a licitação do transporte. Essa é uma pergunta que eu tenho feito a todos os candidatos, que é uma curiosidade. A licitação teve como vencedores os mesmos grupos que já atuavam no sistema de transporte de São Luís. Queria que o senhor avaliasse o que foi que aconteceu e que o senhor também falasse como é que a prefeitura, num governo do PSOL, trataria essa questão do transporte público de São Luís. Olha, nós estamos colocando para ganhar a prefeitura, contamos com, já podemos pedir voto, mas há questões em São Luís que não vão se resolver no curto prazo. Não dá para resolver em curto prazo. O problema do transporte, da mobilidade urbana de São Luís, é um problema que nós temos que começar a enfrentar com um projeto que inclui um conjunto de medidas que começam, mas elas, para se consolidar, leva tempo. Né? Por exemplo, a inauguração de metrô lá no Rio, em São Paulo, começaram com 8 anos atrás. Então, não é coisa para uma única gestão. Qual é o grande problema? É que com o desmonte do Estado, com o desmonte dos equipamentos, de instrumentos políticos para a gestão no âmbito federal, estadual e municipal, ficou muito claro assim, para as pessoas que a única forma que tem de se fazer serviço público é passando para a iniciativa privada. Então, ficou natural que o transporte público de São Luís tinha que ser feito por empresas. Mas quem disse isso? Quem disse isso? Por que não se pensou em recuperar e construir instrumentos públicos fundamentais? Em São Luís, o fundamental é construir uma empresa pública de transporte. Uma empresa pública com o controle dos trabalhadores, tá certo? O que é o controle dos trabalhadores, gente? É você ter uma empresa que você vai fazer concurso público para ter gestores, engenheiros capacitados, que vão gerir, que vão ter mandatos que não coincidem com o mandato de prefeito, para essa empresa não ser mais uma daquelas empresas cabide de emprego. E essa empresa de transporte vai construir esse transporte público de São Luís, que vai incluir ônibus, que vai incluir VLT, que vai incluir a possibilidade de trem de superfície mais tarde, pensar a política de transporte. A licitação que está aí hoje, o que acontece? Eu estava no dia da audiência que foi feita para apresentar o edital, que foi uma audiência completamente fajuta. Né? Botaram lá a empresa para apresentar os valores e técnicos, não prepararam ninguém da comunidade para entender o que era aquilo ali, e o processo transcorreu até o final. Naturalmente, como há um cartel no Brasil das empresas de transporte, poucas vão concorrer. E digo mais para vocês, infelizmente, isso não vai mudar a situação do transporte. É óbvio que nos primeiros dias, o que vai acontecer? Vai aparecer um ônibus com ar-condicionado, vai aparecer um ônibus atendendo uma área ou outra, mas qual é a lógica que vai estar imperando? É a do mercado, é a do lucro. O que foi que aconteceu nos últimos 3 anos? Aumento de tarifa. Essas empresas vão chegar mais à frente e vão dizer, olha, infelizmente, ir lá prever essas possibilidades, infelizmente nós temos que reajustar a tarifa porque o custo ficou mais caro. E aí o que nós vamos fazer? O transporte foi todo, por uma licitação, foi todo transferido para o setor privado. Nós não vamos poder reverter isso, mas nós vamos fazer uma revisão da licitação, mas nós temos que criar empresa pública de transporte para ir concorrendo com essa prestação de serviço. Se a nossa empresa tiver sucesso, ao longo do tempo nós podemos substituir essas empresas prestadoras de serviço privado. Agora, mais do que falar da questão da licitação, é fundamental colocar um problema sério, que é o custo do transporte em São Luís, que é altíssimo, no Brasil de uma maneira geral. Como é que a Europa está enfrentando isso? O poder público subsidia o transporte público. Por que é importante?
Diminuir a tarifa do trabalhador, porque essa pessoa vai circular, ela vai gastar, ao invés de gastar o dinheiro com a política de transporte, com a tarifa, ela vai gastar consumindo. Isso gera renda, isso gera deslocamento na cidade. Então nós vamos progressivamente instituir a tarifa zero em São Luís. Progressivamente. Não é de imediato, mas nós vamos mapear. Hoje já tem parcialmente... Hoje a prefeitura já subsidia lá... Uma parte. Mas você sabe qual é o grande subsídio que a prefeitura tem? Além desse subsídio direto aí das tarifas, a prefeitura tem um tal do fundo de compensação, que eles apresentam uma planilha e no final a prefeitura, o Edivaldo passou não sei quantos milhões de reais para os empresários que eles alegaram prejuízo. Quem foi que teve acesso à planilha para verificar qual foi o prejuízo que essas empresas tiveram? Então, enquanto for um setor privado que domina tudo isso, né, que domina todo o mercado do setor de transporte aqui, nós não vamos ter transparência, nós não vamos ter condições de discutir transporte coletivo. Então nós temos que ter uma política de transporte que tenha subsídio, tá certo? Iniciar a tarifa zero progressiva e criar fundamentalmente essa companhia de transporte coletivo para São Luís. Candidato, a gente tem também a pergunta aqui, voltando aos internautas, aos leitores, a Juliana Bernardes. Ela entra num tema também que é polêmico e que diz respeito também ao pessoal. Ela fala sobre a questão da política LGBT. Ela fala do deputado Jean Willis, que é um defensor aberto, e fala também que o PSOL nacional tem essa posição. Aqui em São Luís, qual é a postura do PSOL em relação a esse público? Para a nossa internauta, eu quero dizer que... Juliana Bernardes. Juliana, nós vamos estar disponibilizando o nosso programa já a partir de hoje no nosso site, com todo o conjunto de propostas e com toda essa análise. Mas, de imediato, e um dos eixos do nosso programa é o combate às opressões na cidade. Tá certo? É a garantia dos direitos sociais e o combate à opressão. O que é isso? Que é importante situar, porque no Brasil há muito preconceito, há muita desinformação sobre isso. Hoje existe uma legislação no Brasil que ampara todas as pessoas, seja ela branca, negra, parda, qualquer gênero, qualquer identidade sexual. E nós definimos no nosso programa uma linha de ação exatamente para proteger aquelas pessoas que são mais oprimidas pela sociedade hoje, entre elas a comunidade LGBT. Então nós temos uma política para isso, que é uma política primeiro de combater o preconceito e fazer com que todas as escolas discutam isso, discuta a identidade de gênero, discuta o direito à mulher, discuta o racismo, para que e principalmente o preconceito aos homossexuais, às transvestis, aos transexuais, tá certo? Porque se nós não fizermos isso, nós vamos criar uma sociedade da opressão, da sociedade do preconceito. Quem levou ao extermínio de milhões de judeus foi exatamente essa cultura de segregar as pessoas do preconceito. Então as pessoas precisam voltar no passado para entender isso. O Jean Willis, ele não é só hoje um dos grandes deputados, a nossa bancada inteira defende esses direitos de igualdade, são os direitos das minorias, tá certo? Porque esse é um dever que a sociedade tem. Não podemos ter duas classes de sujeitos no Brasil, os que têm plenos direitos e os que são discriminados. Então nós temos que ter muito cuidado com isso e vamos defender centro de referência, vamos defender a criação da Secretaria de Direitos Humanos, vamos defender esse centro de referência para fazer atendimento específico a essas pessoas. Vamos defender comitês de bairros para poder combater a violência contra a mulher e também fazer a defesa de todas essas pessoas que se sentirem atingidas por preconceito ou por violência. O número de pessoas assassinadas, né, de gays, de transexuais no Brasil é altíssimo. E nós temos que combater isso. Isso é uma chaga, é uma coisa que nos envergonha no mundo todo. E nós não podemos permitir que isso aconteça. E, de novo, voltando à história do turismo. Quando sai um indicador social lá fora para dizer que São Luís tem chacina, ou que São Luís assassinou um homossexual, isso impede a presença do turismo, por exemplo, porque as pessoas não querem vir para uma cidade violenta, mas mais do que isso, não querem vir para uma cidade preconceituosa. E para isso nós temos que fazer a educação. A educação e a cultura são os dois instrumentos essenciais para combater o preconceito, porque aí as pessoas passam a ter uma visão mais geral dos direitos humanos e não aquela visão tradicional de que o pessoal só defende bandido. Da mesma maneira que nós estamos com os deputados defendendo os direitos de negros e negras e homossexuais, nós estamos defendendo a jornada de trabalho adequada para os policiais, nós estamos defendendo que a política de segurança faça com que os policiais não sejam, como são hoje, escravizados e treinados para serem verdadeiros, como eu diria, assassinos até, porque a primeira coisa que um policial recebe como treinamento é dizer, olha, se tiver numa situação, que nem eu vi um depoimento de um negro e um branco, o primeiro suspeito é o negro.
Então, esse tipo de treinamento que é colocado na cabeça da polícia, infelizmente ainda hoje, nós temos que fazer uma parceria com o governo do Estado para mudar esse tipo de formação. Porque o mesmo policial, que hoje é o negro policial, não pode ser colocado para ir lá massacrar as pessoas da periferia. E combater a criminalidade, de uma maneira geral, exige investimento, exige políticas de promoção de direitos, e existe a prevenção, e existe a repressão. Nós temos que também ter repressão para poder combater a criminalidade. Candidato, chegamos ao fim da nossa sabatina com o candidato do PSOL, Valdeni Barros. A gente agradece a participação e o senhor tem 1 minuto para fazer as suas considerações finais ao eleitor de São Luís. Bom, eu agradeço a participação e dizer que nosso programa ele propõe reconstruir os instrumentos da cidade. Além da empresa de transporte, nós queremos construir uma nova empresa, uma nova Coliseu, fazer uma auditoria no que foi a Coliseu, construir uma nova Coliseu aqui para São Luís, para termos políticas emergenciais. Em 30, 40 dias, com uma empresa pública que faça a política de limpeza e coleta de resíduos sólidos, nós podemos fazer política na cidade. Nós temos que reconstruir, no que for preciso, instrumentos públicos, empresas, para que a prefeitura possa ter efetivamente o seu trabalho. Então, nós estamos com propostas. O PSOL é um partido que tem um programa, a partir de hoje já está disponível, e nós queremos chamar a população de São Luís a apostar numa mudança verdadeira. Não se deixar levar por esses que supostamente fazem a nova política, mas na verdade são às vezes jovens que praticam a velha política, os acordos, as negociatas. Nós queremos uma cidade inclusiva, uma cidade cidadã, mas isso não é obra de uma única pessoa. Ninguém que é iluminado para construir sozinho. Nós vamos construir com a consciência de todo mundo organizado, todo mundo participando efetivamente. Nossa construção é coletiva, não é o papel de nenhum milagreiro, de nenhuma milagreira. Nós estamos aqui para chamar a população para uma construção coletiva. Temos competência, temos capacitação, temos história e temos compromisso. E temos lado. Nós temos lado. Isso é que é importante na política. Quando não se tem lado, não se tem para onde caminhar. O meu lado, historicamente, como sindicalista, como trabalhador, sempre foi defender os serviços públicos, defender a participação das pessoas. E é isso que nós vamos fazer na campanha, uma campanha limpa, uma campanha sem sujar a cidade, uma campanha com os nossos pequenos recursos, mas, acima de tudo, uma campanha que a gente vai olhar olho no olho com as pessoas e falar a verdade. Não vamos fazer falsas promessas. Então, conto com o apoio de todos e muito obrigado novamente. A sabatina, o Estado do Maranhão, ouviu hoje o candidato do PSOL, Valdeni Barros. A gente agradece a presença do candidato, agradece a presença do jornalista Gilberto Leda e do jornalista Tiago Bastos. Lembrando que esta entrevista estará à disposição ainda hoje no site oestadoma.com. E amanhã, o entrevistado é o candidato do PP, Wellington do Curso. Bom dia a todos.